serão os cuidados que nós devemos ter antes e após essa extensão de cílios? É sobre isso que nós iremos conversar agora com uma oftalmologista. Seja bem-vinda, doutora Kemi, é um prazer recebê-la. Muito obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Vamos aos cuidados, porque nós queremos sim ficar mais bonitas, mas queremos olhos saudáveis. Então, explique um pouquinho pra gente como fazer uma extensão de cílios de forma segura. Sim, perfeito. É muito interessante a gente acompanhar essa entrevista que teve agora anteriormente e ver como profissionais que estão bem capacitados no mercado, eles trazem segurança para o paciente. Então, a parte mais importante, a primeira parte, é a gente buscar profissionais que estejam qualificados para realizar o procedimento, com materiais adequados, né, com materiais dentro do prazo de validade, tudo bem seguro mesmo. Então aqui temos, né, produtos de qualidade, bons profissionais, não utilizar produtos vencidos, tudo isso é o básico. Isso é o básico. O tópico não retirar de qualquer forma, isso significa que eu não posso mudar de ideia depois que eu fiz uma extensão e puxar esses cílios. Exatamente. Então a retirada ela deve ser realizada também com esse profissional, porque existe o risco de a gente arrancar o fio natural. E um fio arrancado, um fio natural arrancado, não um fio que cai normalmente, ele vai ter um crescimento lento e quando ele começa a crescer, corre o risco de ele agredir a superfície ocular. Então a gente nunca deve puxar em casa sozinho, tem que retornar ao profissional para que ele possa fazer da maneira correta. Tem alguma pessoa que não pode fazer extensão de cílios? Sim, na vigência de qualquer tipo de processo inflamatório nos olhos ou nas pálpebras. Então, vamos supor, a pessoa está com o olho vermelho, está com uma suspeita de conjuntivite, uma alergia ou alguma ceratite, que é uma inflamaçãozinha na córnea, que é a primeira lente do olho, ou até a borda palpebral, quando ela está inflamada, vermelha, coçando, ela não deve fazer nenhum tipo de procedimento nos olhos. Coloca, por favor, de novo a tela dos cuidados para a gente seguir falando sobre isso, sobre a higiene, porque eu fiquei impressionada de saber que nós devemos lavar os olhos com shampoo para a criança. É isso mesmo? Por que shampoo para a criança? Existem várias formas de higienizar os cílios, tá, Pamela? Isso é muito importante. Assim como o restante do corpo, né, o cabelo, a pele, nós temos glândulas nessa região e elas produzem diversos tipos de secreção. E é necessário que a gente faça essa higienização para evitar ali o acúmulo de gordura, o acúmulo de suor, o acúmulo de sujeira que vem da rua também, tá? E claro, nós que gostamos de maquiagem, etc., o acúmulo de maquiagens e outros produtos externos. Então, existem vários produtos que nós podemos utilizar hoje em dia para poder higienizar os cílios. O mais simples, o mais em conta financeiramente é o shampoo infantil neutro, que agride menos os olhos. E que não arde também, não arde, né? Que é o princípio dele para ajudar as crianças a conseguirem tomar um banho tranquilo. Exatamente. Então, a orientação é sempre usar pouca quantidade de shampoo, de preferência água morna, fazer aquela espuminha, fechar os olhos nunca, a pálpebra nunca deve ser lavada com os olhos abertos, então fechar os olhos e lavar bem gentilmente a linha dos cílios e a pálpebra. Isso deve ser bem enxaguado antes que a gente abra os olhos. E isso vale então para quem tem extensão de cílios, mas também para quem usa máscara no dia a dia, para quem usa o famoso rímel? Vale, e inclusive vale até para as pessoas que não usam nenhum tipo de maquiagem nos olhos. O ideal seria que todas as pessoas fizessem a higiene dos cílios diariamente, pelo menos 2 vezes ao dia. E quando usar soro fisiológico? Eu uso lente de contato e o soro fisiológico faz parte da minha rotina, assim como aquele líquido, aquele fluido que lava a lente de contato. Mas quem não utiliza a lente de contato também deve utilizar o soro fisiológico? Em caso de irritações, então vamos supor, você está com uma irritação ocular ali no início, não sabe bem o que é, você pode fazer a higiene da pálpebra, principalmente, dos olhos, assim, com o soro fisiológico ou com água filtrada gelada. Tá? E água boricada pode? Água boricada, pelo pH dela, a gente hoje em dia contraindica. Então, ou o soro, lembrando que ele tem que estar dentro do prazo de validade,
ou água filtrada, água mineral. O soro fisiológico, depois de aberto, eu devo armazená-lo na geladeira ou eu posso deixar no armário do banheiro? De preferência na geladeira, e mesmo assim ele não pode ficar longos períodos, aquele que a gente coloca na geladeira e esquece ele lá um ano, não. Então se o seu soro está lá há muito tempo, melhor comprar um novo. Eu gosto muito daqueles flaconetes de soro fisiológico. Ou embalagens pequenas, né? Exato. Porque aí a gente termina. Exato. As grandes são difíceis, né? Da gente chegar ao fim e acaba ficando no armário. E o soro fisiológico é só para a parte externa do olho ou eu posso também pingar? Ele até pode entrar em contato com a superfície ocular. Mas, como eu gosto de dizer para os meus pacientes, dentro do olho, geralmente a gente coloca só colírio. Tá? Por quê? Porque ele é formulado para ter mais compatibilidade com a nossa superfície. Então, em caso de irritação, claro que ninguém deve se automedicar, né? Isso é contraindicado em qualquer área médica, mas em caso de irritação inicial, alguma situação ali de urgência, você pode sim fazer uso de lágrimas artificiais, quer dizer, um colírio lubrificante, de preferência sem conservantes. E aí ele tem o mesmo princípio da lágrima? Mesmo? Muitos deles são muito próximos à lágrima. Que interessante. Esse a gente pode então utilizar. Pode. E aí falando sobre cílios postiços, muitas pessoas gostam, mas têm alergia à cola do cílio postiço. Existe alguma cola antialérgica ou alguma dica para que a gente possa colocar os cílios em paz ou não? Ai, é triste, né? Geralmente, aqueles cílios que a gente coloca que ficam um dia só, né? Que entram em contato com a pele, que vai muita cola, eles tendem a ser mais alérgenos. Então, o que a pessoa pode tentar fazer é optar por um fio a fio, que geralmente, como ele não entra em contato com a pele da pálpebra, ele está grudado no cílio, tende a ter menos reação alérgica. Mas reação alérgica a gente nunca consegue ter certeza se a pessoa vai ter ou não. E isso inclui também o alongamento de cílios. Caso a pessoa tenha uma reação alérgica, tem que então retornar ao profissional para a remoção correta. Com certeza, retornar ao profissional, remoção correta, nunca retirar em casa, nunca arrancar e procurar atendimento médico oftalmológico caso a irritação persista, mesmo utilizando soro e colírio lubrificante. Eu uso cílios postiços, nunca tive alergia à cola ainda bem, mas eu não consigo retirar a cola. Então a cola permanece no meu cílio original. Sim. E isso é um problema porque se eu esfrego demais, eu acabo removendo o meu cílio. Então é uma questão que as pessoas enfrentam que não tem muito o que fazer? Não tem muito o que fazer. Geralmente a gente orienta a tentar usar o shampoo com água morna, porque tende a dissolver ali aquele restinho de cola. Eu fiquei impressionada que recentemente apareceu para mim na minha timeline um vídeo de uma nova tendência que é remoção de cílios. É uma nova tendência de maquiagem. As pessoas pegam uma pinça e removem os cílios. Eu queria que você explicasse pra gente qual é o papel dos cílios e qual é a gravidade de entrar numa moda como essa e sair puxando os cílios por aí. Isso é um problema, né? Então a gente tem que lembrar que tudo no nosso corpo está aqui por algum motivo. E os cílios, eles servem como proteção para os nossos olhos. Então imagina você, quando cai qualquer poeirinha no seu olho, o que você sente? Parece ter um caminhão ali dentro, né? E são os cílios que protegem para as coisas não entrarem nos nossos olhos. Então, quando você remove essa proteção, você fica muito mais suscetível à irritação, à infecção de vários tipos, né? A várias contaminações, além do problema de quando eles começam a crescer, você pode ter o crescimento para dentro do olho e isso gera muitos problemas, assim. Um grande desconforto. Muitos. E aí falando sobre os problemas que a gente pode ter, né, por irritações relacionadas a essa extensão ou ao uso de cílios postiços. Nós temos algumas imagens para que você explique para a gente o que é que pode acontecer. Uma delas é a blefarite. O que seria isso? Sim. É importante a gente falar que isso aqui não é exclusivo de quem faz alongamento, né, mas pode ser mais comum se a pessoa não fizer a higiene correta. Então, eu até estava conversando com a Thaís ali antes e falando como o problema, a gente profissional que atende o paciente, né, que vem com essa queixa, a gente vê que, na verdade, o problema geralmente é a falta de cuidado. Tá? Então, a blefarite ela é uma inflamação da borda palpebral,
A gente tem diversas glândulas nessa região, elas entram em hiperprodução, elas começam a produzir mais gordura do que deveria. Temos bactérias pelo corpo todo, elas colonizam essa região, elas ficam ali e começam a formar umas crostas, começa a deixar o olho vermelho, a pálpebra inchada, podendo levar aqui essa formação, essa bolinha aqui, ela é o famoso tersol, que a gente chama de ordelo, né? Então, ele pode ser ocasionado por uma blefarite não tratada ou mal tratada. O tersol tem relação com a blefarite? Tem então? relação. O que seria o tersol? O tersol é quando uma dessas glândulas, ela entope e ela entra uma bactéria ali e coloniza ela. Então, é um processo inflamatório, infeccioso da pálpebra. E aquela história que as nossas avós falam de colocar colher, colocar anel, moeda, né? anel. Aliança. Isso, itens de metal. Isso tem alguma relação com a cura do tersol? A princípio não, mas eu sempre penso que faz um pouco de sentido a teoria da aliança quente, né? Por fora, claro. Porque o que a gente prescreve quando uma pessoa tem um tersol, né? Um ordelo? A gente prescreve compressas de água morna. Porque o calor, ele vai amolecer aquela secreção. E a aliança ela é um calor localizado. Exato. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Mas você não recomenda? Não prescrevo. As avós são sábias, mas a oftalmologista não. recomenda então uma compressa com gás, né? Isso, um soro fisiológico isso. quentinho, algo mais seguro. Isso. E as conjuntivites? Perfeito. As conjuntivites, elas são as inflamações dessa parte branca do olho. Na verdade, a parte branca, ela chama esclera e por cima dela tem uma película transparente que chama conjuntiva. Então, a conjuntivite, ela é uma inflamação dessa película transparente. Tem vários tipos de conjuntivite. As alérgicas, então, você vê, se você entra em contato com qualquer produto que te dá alergia, você pode ter essa irritação no olho. Isso inclui, então, a extensão de cílios ou o uso de cílios postiços também? Sim, é muito mais comum com o uso de cílios postiços, né? Hoje em dia, tá? Você vê que em muitos anos de oftalmologia, a gente conseguiu, do outro lado, acompanhar a melhora nas técnicas, porque hoje em dia é muito menos comum atender pacientes que têm problemas com os alongamentos de cílios. Eu vou arrancar meus cílios postiços agora, Camila. Cadê a profissional para fazer uma extensão ao vivo? Doutora, foi um prazer conversar com você, Prazer de foi verdade. meu. Eu vou rever esse cuidado, porque eu achava que uma extensão de cílios faria mais mal à saúde ocular do que colocar pontualmente cílios postiços. É relativo, né? É relativo. Se você não tem um processo alérgico, se você não tem uma blefarite crônica, você pode usar uns cílios que vão durar um dia, né? Não tem problema, tá? Mas, a princípio, o alongamento, ele é menos agressivo. Perfeito, muito obrigada. É um prazer conversar com você. Igualmente. Dicas claras, muito especial, viu? Obrigada. @abelezadeolhar, é isso? Demudo, tá? @abelezadeolhar para mais informações sobre a doutora Kemi Salame, que é oftalmologista. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada, até.